Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab para mais uma análise de julgados importantes. Hoje a gente vai dar uma olhada no informativo 1096 do Supremo. Neste primeiro bloco, são 4 decisões que a gente separou. Uma sobre remuneração lá em Tocantins, outra de São Paulo sobre contratos de parceria, uma lei ambiental do Ceará e, por fim, aquela da mudança no CONAMA, que deu o que falar. A ideia é pegar o essencial aqui, de forma clara, então vamos nessa. Começando pela ADI 7.264 de Tocantins. A discussão era se leis do Estado podiam, atrelar automaticamente os salários de algumas carreiras, magistrados, MP, aos subsídios dos ministros do STF. O que o Supremo decidiu aí. Olha, o STF basicamente manteve o que já vinha dizendo, né? Essa vinculação automática não pode. É inconstitucional. Viola o artigo 37 da Constituição. Tanto a vedação de vincular uma remuneração na outra, quanto a exigência de ter uma lei específica para cada reajuste, né? E também, claro, fere a autonomia dos estados para definir os salários dos seus servidores, lá do artigo 39. Não é bem uma novidade, a gente já viu isso em outras ADIs, a 6.437, a 6.610. Entendi. É uma linha já conhecida. Mas teve alguma nuance nesse caso específico, porque a lei estadual já existia, né? Exato, esse era o ponto. A grande questão foi definir qual valor do subsídio do ministro do STF deveria ser a referência. E a tese que ficou foi: a lei do Estado tem que usar o valor que o subsídio do ministro tinha na data em que a própria lei estadual foi publicada. Ou seja, o valor fica meio que congelado naquela data. Se o subsídio federal aumentar depois, isso não se aplica automaticamente lá no Estado. O Estado tem que fazer uma nova lei para dar o reajuste. Agora, uma coisa importante é diferenciar o escalonamento dentro da mesma carreira estadual, sabe? Um cargo ganhando um percentual de outro da mesma carreira, isso sim continua valendo. O STF já tinha falado disso na ADI 4898. Ah, entendi. Então foi uma interpretação conforme, né? Congelaram o valor de referência lá atrás, em 2005, na época da Lei Federal Base, e agora qualquer reajuste futuro precisa de uma lei estadual nova. Faz sentido para manter a autonomia do Estado. Bom, saindo dessa parte de remuneração, vamos para São Paulo. Tivemos umas ADPFs de 971, 987, 992, questionando uma lei da cidade de São Paulo. Era sobre prorrogação e relicitação de contratos de parceria. Como é que o STF viu essa lei municipal? Aí o tribunal olhou para duas coisas principais. Primeiro, a parte do processo legislativo lá na Câmara Municipal. O STF disse que a escolha de votar em regime de urgência é assunto interno deles. Matéria interna corpore, sabe? Então, o judiciário não entra nisso, seguiu o que já tinha dito na ADI 6.968. Certo, questão interna do legislativo. E quanto ao mérito da lei em si? No mérito, o STF entendeu que o município agiu dentro da competência dele, né? Para legislar sobre interesse local, artigo 30 da Constituição, não invadiu a competência da União de fazer normas gerais sobre licitação, e a lei municipal também seguiu os critérios para a prorrogação antecipada que o próprio STF já tinha definido antes, na ADI 5991. Tinha que ter licitação prévia, previsão no edital, justificativa, mostrar que era vantajoso. Então, mesmo com as contestações, a lei de São Paulo foi considerada válida. Interessante ver essa delimitação da competência municipal nas parcerias. Unânime, né? Isso, foi unânime. Mudando de cenário agora, vamos para o Ceará, para uma questão ambiental. ADI 6137. Aqui a discussão foi sobre uma lei do Estado que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos. Isso não bate de frente com a legislação federal? Pois é, essa era a grande dúvida, a divisão de competências. O STF usou a regra da competência concorrente. União e estados podem legislar sobre saúde e meio ambiente, certo? Artigos 23 e 24 da Constituição. O entendimento foi que o Ceará, ao proibir a pulverização aérea, criou uma norma mais protetiva para o meio ambiente e para a saúde. Isso o Estado pode fazer, desde que não vá contra as normas gerais federais. O STF achou que, nesse caso, não contrariou a lei dos agrotóxicos federal. E a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, imagino que tenha tido pressão do setor agrícola, né? Sim, teve essa ponderação. O STF destacou que a lei cearense não foi feita do nada.
Se baseou em estudos técnicos, nos riscos específicos desse tipo de pulverização, das características locais, tudo alinhado com os princípios da prevenção e da precaução, que o STF já usou antes, como no RE 835.558. Foi um jeito de equilibrar a livre iniciativa com a proteção da saúde e do meio ambiente. E o tribunal ainda reforçou que não pode haver retrocesso socioambiental. No fim das contas, a lei do Ceará foi declarada constitucional. Certo. Uma proteção ambiental mais forte vinda do Estado. Bom, chegamos agora na ADPF 623. Essa mirou um decreto presidencial, o 9.806 de 2019, que mexeu na composição e no funcionamento do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui a coisa ficou bem interessante, né? Por que o STF derrubou esse decreto? Essa decisão foi unânime e bem direta ao ponto. O argumento principal foi que o decreto significou um retrocesso claro, um retrocesso institucional e socioambiental. As mudanças que ele fez na estrutura e no jeito de votar dentro do CONAMA acabaram, na prática, diminuindo muito a participação da sociedade civil de forma efetiva e plural. E o CONAMA é um espaço fundamental para a política ambiental, né? O STF considerou que isso feria princípios básicos da nossa democracia participativa e também o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, que estão lá na Constituição, artigo 1º, artigo 14, artigo 225. Mas quais foram os problemas específicos que o STF apontou no decreto? Como é que ele atrapalhava a participação? Foram vários pontos, olha. A nova formação deu um peso desproporcional no voto para alguns setores, sabe? Deixando a sociedade civil e outros entes meio de escanteio. E outra coisa que pegou muito foi trocar a eleição dos representantes da sociedade civil por um sorteio. Isso foi visto como algo que tira a legitimidade, a autodeterminação dos grupos. Viola o direito de participar de verdade. Basicamente, o STF entendeu que o decreto desmontou regras mínimas para ter um processo democrático e plural ali dentro do CONAMA. Foi na contramão do que se espera de um órgão tão importante. Já tinha até uma sinalização nesse sentido na ADPF 747. Entendi. Quer dizer, não adianta só ter a cadeira lá, né? Precisa ter voz, voto com peso. E o sorteio não garantia isso. Uma decisão bem forte mesmo, defendendo a pacificação na gestão ambiental. E o resultado foi que o decreto caiu por inteiro. Então, recapitulando rapidinho este bloco, vimos a impossibilidade de vincular automaticamente salários estaduais ao STF, lá em Tocantins, a validade da Lei de São Paulo sobre parcerias, a constitucionalidade da proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará e, por fim, a inconstitucionalidade do decreto que mudou o CONAMA, por causa do retrocesso e por ferir a participação democrática. Exatamente. E essa última decisão, a do CONAMA, deixa uma reflexão importante para a gente, né? Além da regra escrita, da estrutura formal, como é que a gente garante que esses conselhos, principalmente os que tratam de temas tão complexos como o ambiental, tenham uma representação da sociedade que seja realmente efetiva, que não seja só para cumprir tabela? Fica essa questão. Qual o equilíbrio certo entre, digamos, a eficiência administrativa e essa necessidade de pluralidade democrática nesses espaços de decisão? É uma provocação muito pertinente, sem dúvida, para pensar sobre governança ambiental e participação. Bom, agradecemos muito a atenção de quem nos acompanha. Nos vemos no próximo bloco para continuar essa análise. Olá! Bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos direto ao ponto, olhamos decisões recentes e bem importantes do Supremo Tribunal Federal, lá do informativo 1096. Hoje o foco é em 3 julgados, tá? A ADI 5.530 de Mato Grosso do Sul, sobre a função dos auditores nos tribunais de contas, a ADI 6.091 de Roraima, que tratou de limites para emendas parlamentares, e uma questão de ordem na ação penal 1025 sobre definição de pena. Isso. Vamos desvendar os pontos-chave e as razões por trás dessas decisões do plenário do STF. Ótimo. Começando então pela ADI 5.530 de Mato Grosso do Sul. Parecia uma discussão mais técnica sobre as tarefas dos auditores de contas, né? Mas o que estava realmente em jogo ali? Exato. O ponto central era se a lei lá de Mato Grosso do Sul, a Lei Complementar 160, estava de acordo com a Constituição Federal.
Porque essa lei dava aos auditores funções como, por exemplo, emitir pareceres opinativos, sabe? E o STF, bom, ele entendeu que essas tarefas não combinam com o perfil de judicatura de contas. É esse o termo que a Constituição usa nos artigos 73 e 75. Judicatura de contas. Quer dizer, a função dele se assemelha mais à de um juiz julgando as contas do que a de um técnico que só opina. Seria isso. Precisamente. Os auditores, mesmo quando não estão substituindo conselheiros, eles exercem funções de julgamento, têm até garantia de magistrados. Então não faz sentido dar a eles tarefas meramente opinativas, que não decidem nada. Entendi. Desviaria da função principal deles, né? Isso. Seria como pedir para um juiz dar um parecer técnico avulso. A função dele é julgar. Por isso, o tribunal declarou inconstitucionais uns trechos da lei estadual que previam isso, sabe? O artigo 14, incisos 1 a 4, e parte do 53.2. E mais, deu interpretação conforme para a Constituição Estadual, para garantir que as funções dos auditores sejam sempre ligadas a essa ideia de julgar. E ainda derrubou umas normas antigas sobre o mesmo assunto, por arrastamento, para não ficar dúvida. Uhum, bem claro o reforço da função deles. Agora, mudando de estado, vamos para Roraima. ADI 6.091. Ali a questão foi sobre o poder dos deputados estaduais de mexer em projetos do governador, certo? Pois é, era um projeto de lei do governador sobre servidores da saúde. Só que aí vieram emendas parlamentares tratando de educação, criando gratificação, aumentando despesa, definindo regra para concurso. Virou um balaio de gatos, como se diz. O famoso contrabando legislativo. Basicamente. E o STF viu dois problemas grandes aí. Primeiro, as emendas aumentaram despesas num projeto que era de iniciativa exclusiva do Executivo. Isso o artigo 63, inciso 1 da Constituição Federal proíbe. E, além disso, elas não tinham pertinência temática estrita, fugiam do assunto original, que era a saúde. Certo. Não pode pegar carona no projeto para tratar de outra coisa, especialmente se aumenta gasto. E qual era o segundo problema? O segundo é que uma das emendas tratava de validar diplomas obtidos fora, no Mercosul. O STF disse, opa, isso aí é competência privativa da União. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é coisa federal. Está lá no artigo 22, inciso 24. Ah, claro. Diretrizes da educação têm que ser nacionais, né? Não pode cada estado ter uma regra diferente para validar diploma. Exato. Então, a conclusão foi declarar vários artigos dessa lei de Roraima, a Lei 1030 de 2016, inconstitucionais. E a decisão valeu dali para frente, ex nunc, desde a publicação da ata. Entendido. Respeito à iniciativa, pertinência temática e competência federal. Agora, para fechar, essa questão de ordem na ação penal 1025 do DF. Essa é interessante. A dúvida era se o ministro que votou para absolver o réu, se ele poderia participar da votação seguinte, que define a pena, caso a maioria tenha condenado. Confesso que soa um pouco contraintuitivo. Pode parecer à primeira vista, mas o plenário decidiu que sim, que todos os ministros participam dessa fase de dosimetria da pena. Mesmo quem votou pela absolvição. Foi uma decisão por maioria. E qual foi a lógica por trás disso? Porque quem queria absolver vai ajudar a definir o tamanho da pena. A justificativa principal é que a dosimetria, a definição da pena, é uma fase autônoma do julgamento. O fato de um ministro ter sido voto vencido na condenação não o impede, e na verdade até exige, que ele participe da definição de uma pena justa e proporcional. Isso é visto como uma garantia para o próprio réu, sabe? Uma garantia? Como assim? No sentido de que a decisão final sobre a quantidade da pena deve refletir a posição do colegiado como um todo, e não só da maioria que condenou. Garante um debate mais amplo sobre a consequência da condenação, buscando a sanção mais adequada na visão de todos os julgadores. Faz sentido. Uma visão que reforça o colegiado até o último momento da decisão. Bom, então, recapitulando rapidamente. Hoje vimos o STF reforçando o caráter de judicatura dos auditores de contas, delimitando bem o poder de emenda parlamentar em projetos do Executivo e a competência legislativa dos estados e afirmando que todos os ministros participam da definição da pena nos julgamentos criminais. Exatamente.
São 3 decisões sobre temas bem diferentes: controle externo, processo legislativo, processo penal, mas que tem um fio condutor, né? A necessidade de observar direitinho as competências e as funções que a Constituição desenhou. E aí fica a reflexão, talvez, para além desses casos específicos, como é que essa demarcação mais estrita de papéis e competências pelo STF acaba impactando o equilíbrio, que às vezes é tenso, né, entre os poderes e a própria autonomia dos estados? Excelente ponto para pensarmos. Bom, pessoal, essa foi nossa análise focada de hoje. Se você gostou e quer mais conteúdo assim direto ao ponto, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab. É isso aí. Obrigado pela companhia. Obrigada e até a próxima.